Olá, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Esse estudo que eu vou começar hoje aqui, junto com vocês, é do livro O Caminho Infinito, de Joel Goldschmidt. Eu não vou falar muita coisa sobre ele, porque nós vamos estudar trecho a trecho, fazer uma leitura comentada de todos os trechos desse livro, que é um livro atemporal, que é um livro que nos inspira a ser melhores, a encontrarmos essa força interna, encontrarmos essa voz que é maior do que a nossa consciência humana e que pode nos trazer aí muitas respostas. É um livro profundamente sábio e eu espero que seja tão gratificante para você, como com certeza vai ser gratificante para mim. Fazemos a leitura aí juntos desse livro. Não sei quantos vídeos vai dar, porque pretendo ir com calma. Esse livro deve ser saboreado. Esse livro deve ser principalmente sedimentado dentro do nosso coração. Então não há que se ler com rapidez ou tentando engolir aí as palavras de forma afoita. O mais importante é irmos retirando aquilo que a nossa consciência conseguir captar para que nós possamos fazer esse caminho infinito na nossa vida e encontrar mais paz interior e mais entendimento sobre o que é a vida. Então sejam todos muito bem-vindos. Se você gostar aí no final do estudo, que você curta aí o meu canal, ative o sininho, curta o vídeo para que possa chegar para mais pessoas. Se achar importante, divida aí com as pessoas que você gosta, que você acha que também vai fazer sentido para elas. Eu tenho certeza. Vamos aprender muito. Então, vamos lá. Começando o livro, no prefácio do autor, ele já diz assim: há um caminho pelo qual podemos nos libertar do pecado, da doença, da pobreza e das consequências das guerras, das crises econômicas. Esse caminho consiste na mudança de nossa visão materialística da existência pela compreensão e consciência da espiritualidade da vida. E isso aqui é a verdade. Nós olhando o mundo como está, cada vez mais caótico parece, as pessoas cada vez uma menos tolerância, com menos paciência, é o caos mesmo, né? Vivemos aí em tempos de caos. Essa perda da visão da espiritualidade e essa perda da consciência espiritual do ser humano faz com que a gente fique muito próximo aí de uma visão materialista, uma visão até animal, uma visão sem sentido. A vida vai perdendo sentido. Se nós não entendermos a questão espiritual por trás da forma, dificilmente a gente encontra, né, esse caminho infinito, essa paz, essa alegria que no fundo aí todo ser humano deseja. E continuando, ele fala assim: ao longo dos séculos, a visão materialista do universo e do homem gerou medo acerca de nós mesmos e de nossas nações. Isso continuará e até mesmo se intensificará à medida que sejam descobertas forças materiais sempre mais destrutivas. A última descoberta anunciada foi um produto químico do qual bastaria apenas uma onça para destruir toda a população dos Estados Unidos e do Canadá. E mesmo este não seja talvez o máximo das forças materiais. Não há poder material que supere isso ou da bomba atômica. Não há esperança na matéria e na visão materialística. O caminho da segurança, da harmonia e da saúde está em obter um certo grau de consciência espiritual. O grande segredo está em que, apesar de crermos o contrário, o poder não está na matéria ou na visão materialista sobre o homem e o universo, tanto para o bem como para o mal. Aqueles que alcançaram um certo grau de consciência espiritual comprovam a realidade do espírito. A necessidade de abandonar a concepção materialística da vida para obtermos a consciência espiritual da vida
e de seus desdobramentos é o segredo de todos os videntes, profetas, santos de todos os tempos. Que tudo isso é praticável é demonstrado pelos trabalhos de cura e regeneração feitos por muitos estudiosos de modernas escolas de cristianismo científico ou prático. Quando o mundo perceber que todo o sucesso obtido em melhorar as condições de saúde e de segurança por esses seguidores modernos dos antigos ensinamentos foi possível apenas através da renúncia à visão materialista em favor da obtenção da consciência espiritual, poderemos ter novas esperanças. A questão é: que pode o homem fazer para obter essa consciência espiritual e com isso abandonar o sentido materialista? A resposta é: leia e estude as verdades reveladas ao longo dos tempos sobre a consciência espiritual, alma ou espíritos, sobre a criação espiritual e suas leis. Absorva o sentido destas revelações. Então, ele já está entrando aqui bem forte nesse assunto que só a consciência espiritual vai nos trazer as respostas que a gente precisa. A matéria ela não tem como nos trazer aí as respostas que a gente deseja e cada vez menos vai trazer. Você vê, hoje nós temos aí muita cura do corpo, a ciência tem avançado bastante. Nós vamos aumentar aí provavelmente nosso tempo de vida na Terra, né? Já hoje as pessoas aí de 80, 90 anos são em grande quantidade. Eu pelo menos que lido aí com bastante idosos, muitos idosos passando aí dos 80, 90 anos. Então está aumentando o tempo de vida das pessoas. Mas nunca vi tanta gente, principalmente aí da minha geração para baixo, num grau de ansiedade terrível, depressivas, ansiosas, esgotadas psicologicamente, sem direção. A questão é: como chegaremos aí aos 80, 90 anos com esses nervos todos em frangalho? Então essa consciência espiritual é a única que realmente vai nos trazer as respostas. Conhecermos as leis espirituais, o que está por trás da matéria, é a única forma da gente juntar essa sobrevida que a ciência está nos trazendo, mas também esse alívio mental, esse refrigério emocional que todo mundo precisa para ter uma vida boa aí até o fim. Porque senão é torturante também a gente viver mais, mas viver de uma forma ruim, esse a mais. O ideal é que a gente viva muitos anos, mas viva com paz interior, encontrando respostas, né, para as nossas situações e harmonia dentro de nós. E ele continua aqui nesse comecinho de livro falando: nesse pequeno livro, descrevi a verdade espiritual como a visualizei durante mais de 30 anos de estudo das maiores religiões e filosofias de todos os tempos, dos quais os últimos 15 empregados em aplicar praticamente as verdades aos problemas da existência humana, problemas de saúde, de negócios, de vida familiar e segurança. Tenha a certeza de que à medida que você se voltar para a consciência espiritual, encontrará a paz e o seu dia a dia se tornará mais calmo. O mundo externo se amoldará à compreensão interior da verdade. A testemunha de todas essas revelações será você mesmo, na medida em que vivenciar as transformações interiores e exteriores. Então, é uma promessa grande desse livro, de que se nós adentrarmos nesse caminho infinito, nesse entendimento do que é a vida, entrar por essa senda espiritual, encontraremos aí mais calma, encontraremos aí mais pacificação interna e mais alegria de viver, porque a verdadeira alegria de viver, eu tenho a certeza, está muito relacionada aí com a calma interior. É muito difícil nós sentirmos uma verdadeira alegria da alma se não estarmos aí presentes e calmos. E aí ele traz algumas frases para a gente começar aí a pensar sobre esse assunto e diz assim: Lao Tse disse assim:
Não é preciso sair para ver melhor, nem assomar à janela. Habite apenas no centro do seu ser. Quanto mais dele se afastar, menos saberá. Acredito que aqui está muito relacionado aí com o nosso Deus interior, com o reino de Deus, que o cristianismo traz também, o evangelho, nos ensinando que esse centro é onde pode nos trazer essa paz que a gente precisa. E quanto mais nós estamos afastados desse centro que existe dentro de nós, menos a gente vai saber, menos a gente vai entender, menos a gente vai ousar transitar aí de uma forma com sabedoria aqui nesse mundo. Ficaremos aí muito perdidos, né? Como filhos errantes, como filhos pródigos. Robert Browning também disse assim: a verdade está dentro de nós. Há um centro profundo em todos nós, onde mora a verdade em sua plenitude. E para saber, antes rasgar um caminho por onde possa sair o esplendor cativo, que mergulhar na luz que imaginamos externa. Ou seja, é melhor a gente entrar nesse caminho interno, que muitas vezes a gente nem sabe direito para onde é, a gente ainda não consegue enxergar todo o caminho, mas é o único caminho que pode nos levar a respostas, do que a gente mergulhar nessa luz que a gente imagina externa, a gente imagina que as soluções vêm de fora, a gente imagina que as respostas é alguém que pode nos trazer, né? Muitas pessoas em busca aí de um guru, sem sabermos aí que o dono da sabedoria habita aí dentro de nós, nessa voz eterna e interna, que todo mundo tem, mas que a gente tem que serenar a mente, a gente tem que praticar aí um pouco silêncio meditativo, para que possamos experimentar essa voz aí dentro de nós. Ovídio, o filósofo da antiguidade, disse assim: um Deus fez sua morada em nosso peito. Quando ele nos desperta, a chama da inspiração nos aquece. Esse supremo êxtase brota das sementes que a mente divina semeou no homem. Valdívar, não sei quem é esse deve ter sido um filósofo também, fala assim: muitos não assumem um problema para si mesmos, não para o recôndito de sua própria mente, mas para o primeiro grupo de pessoas que encontram. Gente, isso aqui é muito real. Quantas vezes nós estamos com um problema, a gente vai falar com muitas pessoas, a gente vai buscar muitas opiniões externas, a gente vai buscar muitas soluções com pessoas de fora, vai ouvir muitos conselhos, às vezes de fora, mas às vezes não paramos jamais para ouvir essa sabedoria interior, para entrar em contato com esse Deus que habita aí dentro, que faz morada no nosso peito, que habita dentro do nosso coração. E nós simplesmente não conseguimos aí ouvir essa voz, não conseguimos colocar esse problema apresentando para essa sabedoria que existe dentro de nós e não encontramos, né, as respostas reais, não encontramos aí esse caminho infinito aqui de transformação. E para terminar as frases aqui, ele diz assim: o reino de Deus está dentro de vós e é o Cristo quem trouxe essa verdade. Então nós vamos percebendo aí que na filosofia oriental, na filosofia ocidental, sempre está presente que existe um centro de sabedoria dentro de nós e que nós precisamos entrar em contato com isso se nós quisermos aí as melhores respostas para a vida da gente. A vida externa, a vida material não tem como responder o que a gente quer saber de verdade. E aí o capítulo 1, começamos assim: assumindo a imortalidade. No princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne, mas ainda é o Verbo. Não mudou sua natureza, sua qualidade ou substância por ter se feito carne. A causa tornou-se visível como efeito, mas a essência ou a substância continua sendo o Verbo, o Espírito ou a consciência. Por esse prisma, podemos compreender que não há um universo espiritual e um universo material, mas que
O que se nos apresenta como nosso mundo é o Verbo feito carne, o Espírito tomado visível, ou a consciência que se expressa como ideia. Todo erro que se consumou durante os séculos baseia-se na teoria ou crença em dois mundos, um sendo o reino celeste ou vida espiritual, e um outro mundo material ou existência mortal, separados um do outro. Isso aqui é uma visão filosófica que particularmente eu também comungo, né, de que, na verdade, o único mundo que existe é o mundo criado por Deus. Quando nós vamos aí na Bíblia, onde, de uma forma simbólica, vai se dizendo que tudo que foi criado, que o Criador foi vendo e dizendo, é muito bom, isso que eu criei foi muito bom, é muito bom. Ou seja, o que é real, o que é existência verdadeira, é muito bom. Esse é o mundo real, mas a mente humana, ela, por ser co-criadora, por ser imagem e semelhança do Criador, ela tem a capacidade de criar seu próprio universo particular. Cada um vai criando o seu universo, tanto que cada um tem uma visão de mundo. Não encontramos duas pessoas aqui nesse mundo que enxerguem a vida exatamente do mesmo jeito. Cada um interpreta as situações e o planeta à sua volta da forma que deseja, da forma que entende, da forma que compreende, né, que apreende. Então, na verdade, esse mundo aqui é a projeção, né? A projeção espiritual, é a projeção da nossa mente, é o próprio ser humano quem vai aí desenhando esse mundo. Então, não é que existem dois mundos, existe um só, mas é essa projeção que vai aparecendo para nós aqui como essa consciência carnal. Depois vocês deixem aí no comentário o que vocês acreditam disso, o que vocês pensam sobre essa crença. Vocês acreditam que existem dois mundos? Acreditam que existe um mundo criado pelo Espírito e existe um mundo criado na matéria e que esse mundo material também foi Deus quem criou ou não, né? É uma visão aí diferente, mas é uma visão também de muita libertação. Quando nós entendemos que não é Deus quem está criando o caos aqui nesse mundo e não é Deus quem cria os problemas daqui desse mundo ou que pune as pessoas daqui desse mundo, mas que somos nós. Nós é quem acabamos aí com a nossa mente humana, com o ego humano, com a nossa visão materialista, criando aí os tormentos e esse aparente mundo aqui visível. Apesar dessa crença em dois mundos, o homem sempre tentou levar a harmonia às mazelas da existência humana, tentando por meios da oração fazer contato com tal outro mundo, ou reino espiritual, para que o espírito ou Deus atue na chamada existência material. Comecemos por entender que o nosso mundo não é um mundo errôneo, mas trata-se do reino da realidade, do qual mantemos um falso conceito. Para obtermos saúde e harmonia em nossa vida, não temos que nos desfazer, nem mesmo mudar esse universo material e efêmero, mas bastará corrigirmos a visão limitada que temos da nossa consciência. Durante todo o livro, Joel ele vai bater muito firme nessa tecla, de que é a nossa mente quem cria o caos, e que é através da nossa mente que nós vamos criar a paz, que nós vamos criar a saúde, que nós vamos criar o estado de bem-aventurança, quando nós corrigirmos aí essa visão limitada sobre a nossa existência. E continuando, ele diz: o pesquisador da verdade começa a sua busca com um problema, talvez com vários deles. Todo mundo, quando começa esse processo de buscar a verdade, Jesus Cristo fala, né, que a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. E naturalmente, ninguém aqui nesse mundo ainda entendeu a verdade, porque não percebemos ninguém totalmente liberto. Podemos estar mais libertos em algumas questões, mas em outras ainda temos nossos tormentos, nossas dificuldades, nossos medos, nossos traumas. Então essa verdade ela vai sendo revelada aos poucos em camada. E o buscador, o pesquisador da verdade, ele começa a sua busca com um problema, talvez com vários deles.
Os primeiros anos de sua busca são empregados na superação da desarmonia e na cura das doenças pela oração. Há um poder mais alto, ou pela aplicação das leis espirituais, ou da verdade, às condições humanas. Chega, porém, o dia em que percebe que a aplicação da verdade aos problemas humanos já não funciona mais, ou pelo menos, não como funcionava no início, e que já não traz a mesma inspiração e satisfação aos seus estudos. Nessa senda espiritual, nesse caminho de crescimento, isso tende a acontecer sim. Quando a gente está na infância espiritual, em que a gente acredita num Deus fora, em que a gente acredita que existe um Criador externo, que está gerenciando tudo, e que quando nós simplesmente dobramos os nossos joelhos para esse ser que está externo e suplicamos que ele atende aí os nossos pedidos. Então, no começo do nosso caminhar espiritual, isso faz muito sentido. Mas conforme você vai desenvolvendo mais consciência espiritual, e nós vamos percebendo que o próprio bem, o próprio Deus, o próprio reino, essa consciência crística, né? Esse criador de tudo que existe, essa força criadora, a vida com V maiúsculo, que ela habita em nós, que na verdade é parte de nós, nós somos um com essa vida, a nossa visão de mundo vai mudando muito, porque a gente não fica mais já em súplica, porque confiamos nessa força e começamos a perceber que se algo não está acontecendo, se uma mudança não está acontecendo, é porque ainda não temos capacidade espiritual para entendimento, ainda não mudamos nossa visão de mundo, ainda não houve uma transformação aí dentro de nós. Mas o primeiro caminho é esse. E ele continua falando assim: por fim, receberá eventualmente a grande revelação. Os mortais podem assumir a imortalidade apenas na medida em que anulem a mortalidade. Eles não podem acrescentar harmonia de espiritualidade imortal às condições humanas. Deus não criou nem rege as coisas humanas. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhes parecem loucura, nem pode entendê-las, porque só se podem discernir espiritualmente. Isso aqui é uma frase bíblica também, bem profunda, para a gente parar para pensar, né? Será que realmente é Deus quem está gerenciando o mundo? Né? Vendo o caos que está acontecendo no mundo, com certeza parece que não. Está muito, né, cada vez mais claro que é a mente coletiva humana, é a mente egóica, as sombras humanas cada vez tomando mais posse aí de tudo. Esse inconsciente coletivo, essa nuvem, né, cinza que paira sobre o planeta, onde os nossos pensamentos negativos, né, os nossos sentimentos, né, os piores sentimentos vão alimentando essa sombra coletiva. Muitas vezes a gente entra em contato com isso através dos nossos próprios pensamentos, né, nessa mesma vibração. E isso vai fazendo com que a gente vá se ferindo, vá ferindo uns aos outros. Então, essa é a compreensão dele. E para você, a sua compreensão é essa também? De que não é Deus quem está no comando aqui desse mundo. Ele não criou nem rege as coisas humanas. Isso aqui é feito da mente humana. E da mente humana egóica. E não da essência. Não dessa vida perfeita. E que realmente as coisas de Deus parecem loucura para o homem, né? Nós não conseguimos discernir com a nossa inteligência mental essas verdades. A gente vai conseguir discernir essas verdades, principalmente as contidas nesse livro, através da consciência espiritual. É espiritualmente que nós vamos fazer aí o discernimento do que é a verdade e do que não é. E continuando, ele fala assim: estaremos nós buscando as coisas do Espírito de Deus com algum propósito humano? Ou de fato estamos nos esforçando para nos livrar do que é mortal, para podermos contemplar a harmonia do reino espiritual? Enquanto lutamos e combatemos os pretensos poderes desse mundo, combatendo a doença, o pecado e a carência, o sentido espiritual, por sua vez, revela-nos que o meu reino não é desse mundo.
Somente quando soubermos transcender o desejo de melhorar nossa vida humana é que compreenderemos o sentido dessa mensagem vital. Quando deixamos os limites do aperfeiçoamento humano, temos o primeiro vislumbre do significado das palavras: eu venci o mundo. Quando a gente olha a trajetória do Cristo aqui nessa terra, onde aparentemente ele foi castigado, judiado, preso numa cruz, morto numa cruz, né? Numa situação de muita degradação, podemos olhar e dizer: o mundo o venceu. Do ponto de vista material, parece que sim, mas não. Ele disse isso muito tempo antes de acontecer tudo aquilo. Eu venci o mundo. E realmente, o que será que é esse vencer o mundo, né? Enquanto nós estamos com os olhos grudados aqui nesse mundo material, não jamais vai dar para a gente dizer que venceu o mundo. Para mim, o vencer o mundo está muito ligado aí quando nós vencemos o nosso próprio ego, quando nós vencemos as nossas paixões, quando nós vencemos nossas falhas de caráter, quando nós crescemos em espírito, quando nós enxergamos o outro como um irmão, quando nós entendemos o que é a coletividade, quando a dor do outro dói em mim, quando, apesar de uma pessoa que eu não aceito a forma como ela pensa, eu não tenho desejos de ódio, desejos de morte para ela. Tudo isso faz parte aí do vencer o mundo e não tem nada a ver com o que os nossos olhos carnais estão vendo. E ele continua assim: não teremos vencido o mundo enquanto mais buscarmos seus prazeres e menos desejarmos suas dores. E se não superarmos a postura de luta contra as coisas do mundo, não entraremos no reino das coisas do céu. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. A consciência espiritual vence o mundo, tanto os prazeres como as dores do mundo. Não podemos conseguir a evangelização da humanidade pelo poder mental ou pela força física, mas apenas pela visão espiritual da vida, que pode ser cultivada por todos que devotam seus pensamentos às coisas do espírito. Porque tudo que está no mundo, os prazeres da carne, os prazeres dos olhos, o orgulho, não vem do Pai, vem do mundo. Observemos por um pouco de tempo nossos pensamentos, nossas ambições e interesses e vejamos se a nossa mente está voltada para a nossa saúde, para os prazeres dos sentidos e para os ganhos mundanos. Se constatarmos tais pensamentos mundanos, aprendamos a afastá-los, pois já não estamos no caminho do aperfeiçoamento das coisas humanas, mas a caminho do reino espiritual. Onde está a nossa mente? Né? Onde está a nossa mente? É só nós observarmos, prestarmos atenção nos nossos pensamentos. Onde está o nosso foco? Será que o nosso foco está no crescimento espiritual? Será que a gente está interessado aí na visão espiritual? Será que a gente está interessado em descobrir uma forma de se sentir unidade com a vida, com o todo, com as pessoas? Será que estamos trabalhando aí as nossas mazelas internas, nossos traumas, nossas sombras? Será que estamos interessados realmente na vida espiritual ou não? Só estamos preocupados com a saúde do corpo, com os prazeres, com o hedonismo, com os ganhos que nós temos aqui nessa terra. Qual que é a nossa visão de mundo? Será que a visão espiritual cabe aí na nossa realidade atual ou não? Não tenhas amor ao mundo, nem ao que é do mundo, pois no homem que ama o mundo não está o amor do Pai. Significaria isso que devemos nos tornar ascetas? Deveríamos desejar uma vida diferente do que é normal, alegre e de sucesso? Não nos enganemos. Somente aqueles que aprenderam a manter sua atenção nas coisas do espírito saborearam a completa alegria do lar, do companheirismo e dos empreendimentos de sucesso. Somente aqueles que em certo grau se centraram em Deus encontraram segurança, proteção e paz em um mundo combalido pela guerra.
O pensamento espiritual não nos afasta do nosso meio normal, não nos priva do amor e do companheirismo, tão necessários para a vida plena. Ele apenas coloca tudo isso em um nível mais alto, onde não mais dependemos da sorte, das mudanças ou do azar, onde se manifesta o valor do que chamamos de cenário da vida. Esse é um ponto, paramos aí para analisar, né? Se a nossa visão espiritual, se quanto mais a gente desenvolve a visão espiritual, se a gente precisa se afastar do mundo, né? Eu lembro uma frase que eu li uma vez que falava assim, que ser um homem santo no alto de uma montanha e viver solitariamente é muito fácil. Vivemos uma vida santa onde você não tem contato com ninguém, é muito fácil. O verdadeiro santo é aquele que vive no meio do povo, é aquele que entra em contato com as pessoas, porque é somente em contato com as outras pessoas que a gente vê se nós estamos evoluídos, se a gente tem um entendimento espiritual, se a gente tem esse crescimento espiritual. Muitas vezes vamos perceber que não. Muitas vezes, no convívio com as outras pessoas, vamos perceber que estamos bem aquém aí daquilo que nós desejamos de desenvolvimento espiritual. Então, não há que se afastar de nada. Uma vida verdadeiramente espiritual não impede que você tenha uma boa família, que você viva em paz e em harmonia, que você experimente o sucesso profissional, que você experimente o sucesso financeiro, mas os seus olhos não estarão mais voltados para isso, primeiramente. Né? Que é como a Bíblia diz, a pessoa que está nesse estágio, ela está buscando o reino e a sua justiça primeiro. Então, ela não vai se desvirtuar, ela não vai prejudicar ninguém para ter esse sucesso financeiro, esse sucesso material. Ela não vai tirar a vaga de ninguém numa vaga de trabalho para que ela cresça profissionalmente, porque a visão espiritual vai vir primeiro. Mas a Bíblia é bem clara quando diz que nós buscaremos primeiro o reino, a sua justiça, ou seja, o Espírito, e as demais coisas serão acrescentadas aí no momento correto. Será que estamos aí compreendendo isso ou estamos aí só com uma visão materialista e tentando de toda forma resolver as nossas questões só com essa visão materialista? E aí ele continua falando assim: não vos esforceis pelo alimento que perece, mas pelo alimento que dura pela vida eterna. Pois que o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas na justiça, na paz e no contentamento no Espírito Santo. Isso aqui é uma frase de Jesus também, que diz que muitas vezes a gente fica preocupada só com o que vamos comer, com o que vamos beber, com o que vai ser o dia de amanhã. Será que vamos dar conta? Será que não vamos? Ou seja, vivemos aí nessa angústia, né? Nisso que ele fala aqui, não vos esforceis, né? E muitas vezes esse esforço é mental, essa angústia é mental, né? Pois o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas na justiça, na paz e no contentamento do Espírito Santo. Muitas vezes estamos preocupados com o que vamos comer e beber, mas não estamos preocupados com a justiça, com a paz, né? E com esse contentamento aí no Espírito Santo que nos habita. E continuando sobre esse tema, o autor fala assim: quando nos defrontarmos com um problema humano, em vez de nos esforçarmos para melhorar as humanas condições, afastemos essa imagem e concentremo-nos na presença do Espírito Divino em nós. Esse Espírito dissolve as aparências humanas e revela a harmonia espiritual, ainda que essa harmonia se nos apresente como uma melhora de saúde ou de riqueza. Quando Jesus alimentou as multidões, o que apareceu como pão e peixe foi a sua consciência espiritual de abundância. Quando curou os doentes, foi o seu sentimento da presença divina que se manifestou como saúde, força e harmonia. Tudo isso pode ser resumido nas palavras de Paulo: voltai o vosso olhar para as coisas do alto, não para as coisas da terra. Vivemos como um universo espiritual, mas a finitude de nossos sentidos desenhou para nós uma imagem de limitações.
Enquanto tivermos nossos pensamentos voltados para o cenário à nossa frente, este mundo, estaremos nos esforçando para melhorá-lo ou mudá-lo. Mas, assim que elevarmos nosso olhar e não mais nos preocuparmos com o que comer, beber ou vestir, começaremos a perceber a realidade espiritual. E, embora nos pareça apenas uma crença mais perfeita, é de fato a manifestação mais intensa da realidade. Essa manifestação traz consigo uma alegria inimaginável, aqui e agora, uma satisfação com a qual nem sonhamos e o amor de todos com quem fazemos contato, mesmo daqueles que desconhecem a fonte da nova vida que descobrimos. Isso aqui é maravilhoso da gente parar para pensar, né? Se quando a gente está com um problema, quando nos defrontamos aí com um problema, será que, em vez de nos esforçarmos simplesmente para melhorar as condições desse problema, será que temos a capacidade de nos concentrarmos nessa presença divina? Na Bíblia, antes dos milagres, consta que Jesus Cristo sempre entrava em comunhão com o Pai primeiro, principalmente em sentimento de gratidão, antes mesmo que o milagre fosse feito, antes mesmo que ele fosse atendido no pedido dele, ele já tinha um completo sentimento de gratidão e de comunhão com essa sabedoria divina que ele sabia que estava dentro dele, estava regendo todas as coisas. O próprio Cristo deu infinitos testemunhos dizendo que é o Pai quem faz a obra, é o Pai que habita em mim e faz a obra. Será que nós estamos também prontos aí para começar a olhar essa questão e dizer, antes de qualquer problema que apareça, o Pai quem está em mim é quem faz as obras? Essa consciência divina que habita dentro de mim é quem revela a verdade sobre isso e elimina os problemas, né, através dessa sabedoria divina. Continuando, ele fala assim: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que vem de Deus. Coisas que também falamos, não com as palavras ditadas pela sabedoria dos homens, mas como as ensina o Espírito Santo. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, que lhe parecem loucura, nem pode compreendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quantas vezes nos enganamos nesse ponto? Com quanta frequência tentamos compreender a verdade espiritual com o nosso intelecto humano? Essa aí é uma grande coisa para a gente parar para pensar. Quantas vezes é com o nosso intelecto que a gente tenta resolver? E muita coisa a gente até dá conta de achar um jeitinho. Mas existem situações na vida em que você olha e você fala, não vou dar conta. Com o meu intelecto humano, eu não acho uma solução para esse problema. E aí a gente percebe que muitas vezes esse intelecto humano leva a uma indigestão mental, pois o que tentamos digerir, alimento espiritual, com a nossa mente erudita, a gente tenta com o nosso pensamento racional digerir esse alimento espiritual. E as coisas do espírito a gente vai discernir com o nosso espírito, não é com a nossa mente pensante. Isso não funciona. A verdade não é um processo de raciocínio, e por isso só se pode ser entendida espiritualmente. A verdade não está normalmente na esfera do nosso entendimento, e quando parece estar, deve ser investigada mais profundamente para verificar sua autenticidade. Temos que desconfiar de uma verdade que nos pareça fácil de compreender. Jesus caminhou sobre as águas, alimentou multidões com poucos pães e peixes, curou os doentes e ressuscitou os mortos. Parece aceitável para o seu intelecto? Quando a gente pensa intelectualmente, parece lógico isso? Imaginar ele andando sobre a água, essa água se tornando firme e ele caminhando naturalmente, esse vinho se transformando em água. O nosso intelecto consegue explicar isso? Ou é com o Espírito que a gente discerne aí sobre essas verdades? E ele fala assim: se o princípio subjacente a essas experiências pudesse ser entendido com a inteligência, todas as igrejas o ensinariam como um meio viável e iluminariam seu uso. Esse princípio, porém,
só é apanhado pelo sentido espiritual. E essa consciência espiritual elevada pode fazer as coisas que o Cristo fez. Aquilo que foi possível à Cristo consciência no tempo de Jesus é possível à mesma consciência agora. Cultivando esse sentido espiritual, nosso sucesso será tanto maior na proporção que abandonarmos o esforço mental e nos tornarmos receptivos às coisas que o Espírito de Deus nos ensina. Em vez de tentarmos fazer com que o Espírito atue sobre os nossos corpos e nossas coisas materiais, aprendamos a desviar nosso olhar daqueles quadros terrenos, dirigindo-o para as coisas do alto. Quando descermos novamente à terra, perceberemos que as desarmonias e as limitações dos sentidos desapareceram e apareceu mais claramente a realidade. O reino de Deus não consiste em mais e melhor matéria, nem encerra em um mais rico vocabulário sobre a verdade. Todavia, os frutos da compreensão espiritual são uma maior harmonia, paz, prosperidade, contentamento e amizades e relacionamentos mais próximos do ideal. Assim compreendemos que agradecemos por isso continuamente a Deus, pois vós, que recebeste a palavra de Deus ouvida de nós, não a recebestes como palavra humana, mas como ela é de fato, a palavra de Deus que atua sobre vós, para que nela creiais. Aqui ele vai trabalhando bastante essa questão realmente de que só com o nosso espírito, só com a nossa consciência espiritual, nós vamos entender o que são as coisas espirituais, os que são as coisas de Deus. Com o nosso intelecto humano, nós realmente não damos conta aí de apreender essa verdade. Para recebermos a palavra de Deus, ou sentido espiritual, precisamos mais sentir que raciocinar. E é a isso que a Bíblia se refere com a expressão receber a palavra no coração. Notemos que o desenvolvimento da consciência espiritual redunda em maior capacidade de intuir a harmonia do ser. Compreendemos que nem a visão, nem o ouvido, o tato, o olfato ou o paladar podem nos revelar a verdade espiritual ou sua harmonia. Por isso, tal revelação só pode nos acontecer através de outra faculdade, a intuição, que atua pelo sentimento. Tem um estudioso, eu esqueci o nome dele agora, mas outro dia eu estava assistindo um vídeo e ele estava falando que hoje já se sabe que o campo de energia em volta do coração é maior do que o campo de energia cerebral. Então, o nosso coração realmente é um centro de energia e que ele estava defendendo a tese, inclusive, que os nossos sentimentos eles estão no coração e não no cérebro, né? E realmente a gente percebe, como nós estamos angustiados, a gente sente aqui nesse lugar a angústia, né? O peito ele oprime, né? A gente fica com a respiração entrecortada, então tudo parece que gira nesse centro aqui, né? Em volta aí do nosso coração, e não simplesmente aí na parte cerebral, né? A parte cerebral eu acho que é muito o pensamento, né? Os pensamentos repetitivos, então essa parte do pensamento está muito aqui no nosso cérebro, mas aquilo que a gente não dá nome, que é um sentimento dentro de nós, isso aqui está muito mais guardado aí no nosso coração. E continuando, ele fala assim, até o momento, ao orar ou meditar, vinha-nos de imediato uma enxurrada de palavras e pensamentos. Talvez estivéssemos começando a reafirmar a verdade e a rejeitar o erro. É, porém, evidente que isso ocorria completamente no domínio da mente humana. Ao cultivarmos o sentido espiritual, tornamo-nos repetitivos aos pensamentos que emanam das profundezas do nosso ser. Mais do que falar a palavra, tornamo-nos seus ouvintes. Nesse estado, a sintonia com o espírito é tal que sentimos a harmonia do ser, sentimos a presença real de Deus. Transcendidos os 5 sentidos materiais, nossa faculdade intuitiva fica desperta, receptiva e sensível às coisas do espírito. E após este renascimento espiritual, começamos
uma nova existência. Aqui eu acredito que ele está falando aí do estado meditativo, onde você, assim como Cristo ensina, a gente fecha aí no nosso quarto, e é muito mais o quarto mental do que um quarto físico, onde você cala a sua voz, você não diz nada, você entra para dentro de você mesmo, para esse reino que está dentro de você, e você deixa vir as vozes dentro desse reino, uma intuição, uma paz. É muita paz interior vem desse estado meditativo. Se vocês sentirem a vontade de começar a experimentar essa presença do Espírito, façam isso. Fechem os olhos, serenem a mente, acalmem o coração, regularizem a respiração e só deixem, né, a mente pensar um pouco aí nesse reino de Deus, sentindo essa presença aí dentro de vocês. É muito maravilhoso nós começarmos a discernir aí as coisas espirituais através aí da nossa intuição, nesse processo mais de ouvir do que falar, mais de receber uma orientação do que lamuriar ou ficar aí pedindo, né? E ele fala assim: estávamos aqui ocupados com a palavra da verdade, e daqui em diante nos ocuparemos apenas com o espírito da verdade. Já não nos interessa saber o que é a verdade, mas sim sentir a verdade. E isso conseguimos na medida em que dedicarmos menos empenho na letra do que à receptividade e ao sentir. A palavra sentir, aliás, se refere também à revelação, à consciência e ao sentido da verdade. Agora já não estamos falando da verdade, e sim recebendo a verdade. E aquilo que recebemos no silêncio, podemos falar abertamente e com autoridade. É um estado meditativo mesmo. É quando você silencia, você sente essa presença divina aí dentro de você, e quanto mais você se preenche disso, é como ele fala, quando a gente recebe essa verdade e a recebemos em silêncio, aí a gente pode começar a falar abertamente sobre ela e até com autoridade, porque você experimentou essa verdade silenciosamente, está aplicando aí na sua própria vida, e aí com certeza é possível dar um maior testemunho dessa verdade através aí até da sua própria experiência. A cura espiritual é o resultado natural de uma consciência divinamente iluminada. Mas essa iluminação só nos é dada à medida em que estejamos receptivos e sensíveis a ela. É um mal-entendido associarmos a ideia de imortalidade à pessoa humana ou ao sentido individualista de eu. A morte não produz a imortalidade, nem põe fim ao sentido do eu. E tampouco a continuação do humano viver leva à obtenção da imortalidade. Obtemos a imortalidade na medida em que superamos o sentido pessoal do eu, nessa vida ou depois dela. E ao nos despojarmos de nosso ego e alcançarmos a consciência do nosso eu verdadeiro, nossa realidade ou consciência divina, chegamos à imortalidade. E isso pode acontecer aqui e agora. Ao contrário, o desejo de perpetuarmos nosso falso conceito de corpo e seu bem-estar nos amarra à morte, nos enleia na mortalidade. O primeiro passo para obtermos a imortalidade é viver a partir do centro do nosso ser, como uma ideia de desdobramento do nosso íntimo, mais que a ideia de acréscimo vindo de fora. É mais no sentido de dar do que receber, de ser mais que obter. Nessa consciência não há julgamento ou crítica, ódio ou medo, e sim um sentimento contínuo de amor e de perdão. Não é coisa fácil descrever a alegria e a paz da imortalidade, pois para aqueles que não querem abandonar seus atuais conceitos de ser, ela pode transparecer um processo de extinção. Mas não é bem isso. Ela é a eterna preservação de tudo que é real, belo, nobre, harmonioso, gracioso, altruísta e pacífico. É a realidade, trazida à luz com substituição à ilusão dos sentidos. É o despertar da consciência, da infinitude do ser individual, em substituição ao sentido finito da existência. O egoísmo e o amor próprio se vão de nós quando temos a percepção da divindade do nosso ser. Essa percepção nos ensina a ser pacientes e indulgentes
com aqueles que ainda lutam com a consciência material mortal. E isso é estar no mundo e não ser do mundo. E nós chegamos aí nesse final de capítulo. Hoje nós ficamos por aqui. Depois eu vou continuar em outros vídeos, a continuação aqui desse livro. Mas esse trecho que ele está falando aqui é: quanto mais você compreende que o Espírito Sagrado habita em você, faz parte do seu ser, quanto mais você tem consciência disso, mais você também vai ter consciência que as outras pessoas também têm. E disso nasce uma compaixão. Disso nasce um amor, um momento de espera, uma torcida para que a outra pessoa também desperte, para que a outra pessoa também compreenda. A gente começa a estar no mundo, mas não ser mais do mundo, porque a visão material já não mais predominará. Quando nós chegarmos aí nesse momento de despertar, já não será mais a visão mundana quem nos direcionará, e nós teremos muito mais a visão espiritual, e essa visão espiritual de nós próprios e dos outros, naturalmente, vai fazer com que o egoísmo diminua, com que esse amor próprio egoísta, que nos põe sempre em primeiro lugar, primeiro eu, tudo para mim, se está bom para mim, né? Dane-se o resto, dane-se as outras pessoas. Esses sentimentos, naturalmente, eles irão embora, porque se você tem a consciência de que o próprio Espírito Sagrado, o próprio Espírito Santo habita em você, como essa vida, né, que te mantém vivo aqui e agora, e também está mantendo todas as outras pessoas vivas, todos os outros seres vivos, isso tem que trazer-nos necessariamente aí um senso de unidade, né? E é esse caminho que Joel Goldschmidt, nesse livro, está tentando nos mostrar. Que existe um caminho para nós continuarmos aqui nesse mundo, estarmos aqui nesse mundo, mas não sermos mais desse mundo. É um livro recheado de passagens bíblicas, de passagens do Evangelho, das palavras do Cristo, e com uma compreensão profundamente espiritual. Vale muito a pena para quem tem vontade aí de cada vez mais crescer em espírito, adentrar aqui nessa leitura. Espero que tenha sido bom para você essa leitura comentada, e te espero aí no próximo vídeo para entrarmos aí no segundo capítulo, né, que vai tratar aí da iluminação espiritual. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada.